Olá, está no ar mais uma edição do programa Duas na Tri. Malu Mota. Silvia Vinhas. E hoje nós vamos falar de uma das mulheres mais influentes da história, a cientista Marie Curie. E ganhar um prêmio Nobel é o maior reconhecimento que um cientista pode receber pelo trabalho, né? É a contribuição para a humanidade. Marie Curie ganhou 2, e em categorias diferentes. O primeiro Nobel foi o de Física, em 1903, por demonstrar a existência da radioatividade. E o segundo, de Química, foi em 1911, pela descoberta dos elementos polônio e rádio. E para conversar sobre o legado e a história de Marie Curie, nós convidamos hoje a Gabriela Totti, ela que é professora de Química do Colégio Objetivo. Gabi, seja muito bem-vinda e obrigada por partilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Olá, Malu, olá, Silvia, que prazer estar com vocês aqui de novo. Falar de Marie Curie, para mim, é um prazer, eu sou completamente fã do histórico dela, da biografia dela, então é um prazer estar com vocês e, maior ainda, poder falar da Marie. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, querida. Olha, a Marie Curie foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Não é qualquer coisa, não, né? Isso nós estamos falando do século XX. O que ela precisou superar? O que ela precisou fazer para ter esse reconhecimento? Nossa, Silvia, eu ficaria, acho que horas, falando para você tudo o que essa mulher superou. Mas eu vou começar com a infância dela, que foi uma infância uma infância humilde, né? Uma infância onde ela não tinha muito dinheiro. Os pais dela eram professores e o pai dela, em especial, ele era professor de física e matemática. Então ele levava o material de física para casa e foi introduzindo ela na ciência. Ela foi gostando daquilo, mas teve um problema muito sério com ela. Aos 7 anos de idade, mais ou menos, ela perdeu a irmã. Aos 10 anos, 10 para 11, ela perdeu a mãe por tifo e tuberculose, aí, respectivamente. E isso para ela foi muito ruim. A mãe era uma católica fervorosa, e aí, por conta disso, Marie acabou se tornando, ela se chamava Maria, né? Maria Sklodowska, e ela acabou se tornando agnóstica. Por conta disso, ela não aceitava, né, ter perdido a mãe, a irmã tão cedo. E o pai acabou sendo demitido, porque era uma Polônia, na época, dominada pelos russos, né? Era uma Polônia czarista, completamente dominada pelos russos, e as mulheres não podiam estudar. Podiam até o ensino médio, mas acima do ensino médio, não. Então, ela teve que fazer um trato com a irmã dela mais velha, a Brônia. A Brônia foi para Paris em 1888, 1889, mais ou menos. Quando a Brônia foi para Paris, a Marie se tornou, que ainda era Maria, tá? Que ela só se tornou Marie quando ela chegou em Paris, ela era Maria. E aí a Maria foi trabalhar como governanta para ter dinheiro para ajudar a Brônia a estudar em Paris. E aí a Marie, ela ficava em casa estudando, ela estudava escondido à noite, gente. Ela não podia mostrar que estava estudando. Isso é uma loucura, né? Então ela trabalhava como governanta durante o dia e estudava à noite escondido, tá? Luzinha de vela, ninguém podia ver, era uma loucura, assim. E aí, em 1890, a Brônia a chamou para ir para Paris, ela não tinha dinheiro para ir, ela foi em 1891. E aí que a ciência começou a fluir na vida dela. E o que representou o casamento dela com o físico Pierre Curie? Eu sou uma pessoa que defino tudo à base do amor. E o amor da Marie pelo Pierre e vice-versa foi uma coisa incrível, porque os dois se uniram pela ciência, né? Que os dois eram fissurados pela ciência e pelo amor, o amor físico humano deles, né? Então eles tinham amor mútuo por duas coisas, um pelo outro e pela ciência. E Pierre foi tudo para Marie e Marie para Pierre, assim. O Pierre a convidou, ela não conseguia laboratório para trabalhar por ser mulher, né? Ela já estava em Paris, já tinha se formado em física, gente. Um ano depois se formou em matemática. Ela era diferenciada, tá? Ela era a Marie.
E aí ela conheceu o Pierre, e o Pierre a convidou para trabalhar no laboratório dele. Tem até um filme que lançou com a biografia dela agora, e esse filme mostra ele indo... Você assistiu? Incrível, assisti. Né? Radioactive. Muito bom. Incrível, incrível o filme da vida dela. E mostra nesse filme exatamente o Pierre indo atrás dela, né? E falando, olha, vem trabalhar comigo, a minha ciência vai ajudar a sua, e ninguém não tem laboratório para te dar, então vem trabalhar comigo, né? E ela receosa, tal, e acabou indo, e os dois com o paixão, o amor um pelo outro, o amor pela ciência se uniram, e deu no que deu, né? O casal. Ô, Gabi, mas assim, para quem assistiu o filme, né, passa também, a gente está passando aqui uma coisa assim de final feliz, que bom, eles casaram, foi tudo maravilhoso, mas na verdade ela tinha uma competição, né, porque ela, mesmo casando com o Pierre, ela nunca desceu do lugar dela, tipo assim, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu represento, e não tinha uma certa competição entre eles, ou foi impressão minha? Eu acho, minha opinião, tá, Silvia, minha opinião, eu acho que para Marie devia ser muito difícil. Ela se tornou Marie quando se casou com o Pierre, né? Ela adotou o nome Marie, francês, e adotou como segunda terra dela, Paris, que foi quem a acolheu, né? E eu acredito que a Marie, por ser mulher, como ela sofreu muito, então ela queria sempre impor o trabalho dela e mostrar ao que ela veio, sabe? Ela tem uma frase muito bonita, e simples, curta e bonita, que ela dizia assim, me mostraram o progresso, e ele não é nem rápido, me mostraram como alcançar o progresso, e ele não é nem rápido e nem fácil. Então, assim, para ela, mulher, ela tinha que competir com todo mundo, até com o próprio Pierre, porque os trabalhos eram ali, ela tinha que mostrar o que ela veio, sabe? O Pierre era professor de Sorbonne, ela, que antigamente chamava-se Universidade de Paris, né? E ela era uma mera substituta, sabe? Ela não era professora de Sorbonne, né? Ela foi virar professora de Sorbonne depois. Então, assim, eu acho que para nós que vivemos agora, no século XXI, é difícil até para a gente entender, né? Nós estamos falando do final, tá, gente? Final do século XIX. Era muito difícil. A vida da mulher hoje ainda é difícil, a gente sabe disso, que a competição para nós ainda é um pouco desleal, dependendo da carreira que você siga. Imagina naquela época, né? Então, sim, eu acho que ela competia, assim, um pouquinho com o Pierre. A gente compete até hoje, né, Malu? A gente tem nosso espaço até hoje, né, Malu? Silvia, mas eu achei linda a história dela com o Pierre também, porque ela ama esse Pierre até o fim, né? Uma coisa linda. Ai, gente, que amor, bom, mas né? que amor, né? E é interessante quando a gente consegue juntar o amor com isso, né? Parece que a biografia fica mais bonita. Eu acabei me interessando por um assunto que eu não sabia, mas acho que foi por causa do amor. Mas eu acho que a ciência aumentou esse amor, né, Malu? Eu acho que a paixão pela ciência aumentou esse amor, que um via no outro o complemento, assim. Então, eu acho que é uma combinação, é o amor dos dois, o amor pela ciência que fez ser o que é. Não, e um também se apaixonou pela cabeça do outro, né? Pela inteligência do outro. Sim. Isso, a admiração ali era mútua. Silvia Vinhas, eu conheço alguém que pensa assim, mas eu não vou contar quem é, que se apaixona pela inteligência. Mas agora, eu falo, Malu, que o amor, ele é baseado em admiração. Se você não admira o próximo, você não tem como amá-lo. E a admiração ali era mútua, né? Era dos dois. Gente, não, eu fico pensando na nossa profissão, né, Silvia? Mas senão o papo já ia para outro lado. A gente foge, né? Foge, se deixar. Agora, no mesmo ano que ela ganhou o Nobel de Química, ela foi recusada como membro da Academia Francesa de Ciências. Quer dizer, nem mesmo o fato dela ter sido a primeira pessoa a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel não diminuiu o preconceito que ela enfrentava, né, Gabi? Mas, Malu, você sabe, quer dizer, não sei se todos aí que estão nos vendo sabem, mas a Marie não era para ter ganho o primeiro Nobel dela. Na verdade, ela ganhou, porque, deixa eu corrigir, parece que não deixa eu explicar. O trabalho era muito mais dela do que do Pierre e do Becquerel, tá? Muito mais. O trabalho era muito dela, ela era a base do trabalho. Só que eles não queriam dar o Nobel para ela. Só que foi Pierre que falou. Porque ela era mulher.
Porque ela era mulher, exatamente. E aí falaram, não, o Nobel vai para Pierre e para Becquerel. E aí o Pierre, eu não sei se o Becquerel, mas acredito que ele também, falaram, não, o trabalho é da Marie, ela tem que estar junto. E aí os três ganharam, esse foi o primeiro, né? Quando foi o segundo, Pierre já havia falecido, e não existe prêmio Nobel para póstumo, né? Não existe, eles não dão prêmio Nobel póstumo. Então, a Marie acabou ganhando sozinha, tá? E olha que louco, a Marie é, até hoje, gente, a única pessoa que já ganhou 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes, tá? Porque a gente tem o Linus Pauling, que é da química também, ele ganhou um em química e ganhou um Nobel da Paz. Mas então ele também tem 2 prêmios Nobel. Mas a única pessoa que tem 2 prêmios Nobel em área científica até hoje, só a Marie. E não diminuiu o preconceito com ela, claro que não. Olha só, para vocês terem uma ideia, quando Pierre morreu, que foi em 1906, eles chamaram a Marie para que ela pegasse o lugar dele como professora de Sorbonne. E ela fala, no filme mostra também, ela falando assim, vocês estão me convidando porque eu sou a única opção ou porque vocês querem mesmo que eu venha? Porque isso para mim faz toda a diferença. E ela sai da sala, né? A gente não sabe se foi mesmo assim, se é um floreado aí do filme, mas dizem que ela era muito durona e ela lutava muito pelos ideais dela. E sim, em 1911 ela ganhou o Nobel sozinha. E sim, ela foi recusada pela academia, e essa academia, gente, só foi aceitar a primeira mulher, valha-me, 1979. Então, é muito. Então, assim, recente, olha o que foi Marie. Se nós estamos falando que a Academia Francesa só aceitou a primeira mulher em 1979, olha o que foi Marie ganhar um Nobel em 1903 e outro em 1911. Ela era uma mulher incrível, incrível. E no filme, vale a pena, viu, para quem não viu, assistir. Eu não assisti, Silvia. Então assiste, porque está no Netflix, a gente conta aqui mesmo, então vale a pena, porque, por exemplo, quando ela vai dar aula, né, Gabi, quando ela vai dar aula de física, a sala está cheia, mas eu não sei se a sala foi esvaziando porque ela era contundente, porque ela era brava, porque o que ela era, e até nisso ela sofreu resistência, né, até para dar aula no Sorbonne. Na verdade, Silvia, tem uma história muito triste com relação a isso. Porque a Marie, quando o Pierre morreu, ela se viu muito sozinha, ela perdeu o chão. Ela tinha 2 crianças pequenas, uma de 10 e uma de 3 anos, e ela não sabia, Irene e Yves, né? E ela não sabia o que fazer, ela ficou perdida. E ela acabou tendo um romance com um pupilo, né? Um aluno do Pierre, que trabalhava com eles no laboratório, e esse homem era casado. E, bom, enfim, e ficaram sabendo, e o negócio foi muito feio, tanto que no ano de 1911, quando foi o Nobel dela, o segundo Nobel dela, só dela, né, de Química, eles não queriam que ela fosse lá receber o Nobel. Eles não queriam, ela tinha ganho, e eles não queriam que ela fosse até lá receber, pois ela foi. E ela disse claramente, a minha vida pessoal e a minha vida profissional são muito diferentes. Eu estou aqui por causa da minha vida profissional. E aquele fato que mostra no filme da sala esvaziando foi por causa desse romance. Então, que todo mundo ficou sabendo, a mulher do cara que ela teve um romance saiu espalhando, foi um negócio tudo conhecido. Então, foi uma história muito triste, assim, né? Mas ela enfrentou tudo que ela podia nessa época, né? Não só a parte profissional, como também na parte pessoal. Tudo. Nossa, e posso imaginar, né? Porque se fosse um homem na mesma condição que ela, no mesmo contexto, nas mesmas circunstâncias, teria acontecido isso? Quer dizer, mais uma vez, o preconceito estava debaixo disso, ou explícito, né? Nem tão debaixo. Claro, era explícito. Não, olha, a Marie, ela tentou voltar para Varsóvia, tá? E ela combinou com o Pierre que eles voltariam para a Polônia, e o Pierre, ele aceitou ser professor de francês na Polônia, tá? Em Varsóvia, para que a Marie voltasse para casa dela. Ele aceitou, ele falou, não, eu largo tudo, eu vou ser professor de francês lá, para que você volte para sua terra natal. E sabe por que ela voltou? Não voltou? Porque ninguém aceitou a Marie lá, e claramente eles diziam, porque você é mulher. Então eles não aceitaram. E aí ela ficou em Paris.
ela ficou em Paris e ela continuou em Paris. Gabi, além das descobertas científicas, a Madame Marie, né, como ela era chamada, ela também teve um trabalho fundamental no uso, que é importante, né, vamos falar um pouquinho da parte da ciência, da radioterapia no tratamento de câncer, né? Como é que ela relacionou as descobertas dela com a área médica? Então, na verdade, pelos relatos que eu li, não foi ela, foi o Pierre, tá? Foi o Pierre que começou a perceber que a radioterapia, né, a radiação que eles estudavam, matava células doentes, tá? Então, ele começou a perceber aquilo, foi o Pierre. Tá? E aí a Marie ela acabou desenvolvendo, porque o Pierre faleceu, né? Ele faleceu de uma maneira trágica. Dizem que ele era muito avoado. O pai dele, quando soube que ele faleceu, falou a seguinte frase: no que será que ele estava sonhando dessa vez? Porque ele foi atropelado por uma charrete, né? Morreu instantaneamente, pisoteado lá pelo cavalo, pela charrete e tal. E assim, o pai dele, a frase foi: o que será que ele estava sonhando dessa vez para ter sido atropelado? Que fala que ele era muito avoado e tal, mas o Pierre tinha uns feelings, sabe? E parece que quem descobriu foi ele. Com o falecimento dele, a Marie deu continuidade. E aí a Marie usou, sim, não só para radioterapia, né? A radioterapia que a gente conhece hoje, sabe que em 1920, tá? 1920, tinha um brasileiro, eu não vou me lembrar o nome dele, doutor Eduardo Costa Borges, alguma coisa assim. Ele já trabalhava com radioterapia aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte. Tá? Tem um Instituto do Rádio lá. E a Marie, em 26, veio para cá e foi lá em Belo Horizonte, doou agulhas de radioterapia, é muito legal, né? Doou agulhas de radioterapia, até hoje tem esse instituto lá, tem um hospital lá, e chama Costa Borges. Eu não vou me lembrar exatamente, me desculpe, tá? Se alguém da família aí estiver ouvindo, mas era um doutor, né, um médico que já trabalhava com a radioterapia e conheceu a Marie, teve presente da Marie, 2 agulhinhas lá de radioterapia, e ela desenvolveu, né, mas a parte médica não foi só essa, né, a gente teve a parte da Primeira Guerra Mundial, que foi muito legal também. Porque na Primeira Guerra Mundial consta que ela também usou, né, a radioterapia, inclusive para cuidar de soldados, né? Como é que foi isso, Gabi? Conta para gente. Então, isso foi uma loucura, né? Porque a Irene, filha dela, desde pequenininha, ela levava para o laboratório, porque todo mundo fala da Marie Curie cientista, né? Mas poucos falam da Marie Curie mãe. E dizem que ela era muito mãe, ela era uma mãe muito presente, muito cuidado, ela tinha muito cuidado com as filhas, tal. Ela levou uma governanta polonesa para que elas aprendessem o polonês e aprendessem a língua mãe. Então, assim, ela tinha um cuidado muito especial com as filhas. E a Irene, que era a mais velha, começou a ir com a mãe. E a Irene pegou a mãe e falou: mãe, você tem que ajudar esses soldados da Primeira Guerra Mundial, né? E aí convenceu a Marie, ela não queria, ela foi reticente, mas ela convenceu a mãe, e a mãe foi até os institutos lá pedir dinheiro, porque ela precisava de dinheiro para conseguir bancar isso, né? Ela não patenteou, tá? Que fique claro, a descoberta do rádio do polônio, todo o trabalho dela com radiação, dela e do Pierre, eles não quiseram patentear, eles achavam que tinha que deixar todo mundo estudar aquilo, porque era uma novidade incrível, então eles não tiveram patente, isso é muito legal, né? Abriram para o mundo, tá? Nada de eles não queriam dinheiro, né? Eles queriam descobrir as coisas mesmo. Ela falava, quando eu via as descobertas da natureza e o que a natureza me proporcionava, eu ficava feliz como uma criança. Né? Isso era uma frase bem comum dela. E a Marie, a Irene foi lá e falou: mãe, vamos, ela tentou o dinheiro, parece que foi muito difícil, bom, até que ela conseguiu, e ela criou 200 máquinas que são conhecidas como Petites Curie, que é pequena Curie, né? Então eram pequenas máquinas de radiografia que ela pegou 200 caminhõezinhos, ela levou 200 máquinas, levou para o campo de batalha na Bélgica e na França, tá? E lá ela pegava os soldados feridos e tirava a radiografia. E quando ela tirava a radiografia, ela conseguia saber onde a bala estava alojada, o que estava ou não quebrado. Então, ela ajudou, parece, gente, que 1 milhão de soldados. E ela foi para o campo de batalha, tá? Ela ia dirigindo o caminhãozinho, ela e a filha, né? Então, assim, é o que eu falo. Ela é uma mulher Foi muito incrível era isso, uma mulher muito diferenciada. Imagina dirigir um porque caminhão.
E ela lutava pelas ideias, né? Ela ia, então tá bom, então eu tenho que ir lá para o front, eu vou para o front. Levou a filha e realmente isso mudou a história. Agora, isso teve um preço, né, Gabi? Porque essa exposição à radioatividade cobrou um preço muito grande dela. Ela acabou até morrendo cedo, né? Com leucemia, com 66 anos. Ela tinha noção desse perigo? Ela sabia? Ela tinha, Silvia, ela tinha sim, ela sabia, ela começou a pedir para as pessoas, inclusive ela pediu para a filha dela, Irene, parar de trabalhar com radioatividade. Ela tinha noção que aquilo estava fazendo mal, mas ela não sabia o quão mal, ela não tinha a ideia real que a gente sabe hoje, né? O grande mal que causa, mas ela sabia que aquilo fazia mal. E no filme também mostra uma cena em que o Pierre tem um machucado e esse machucado não sara, porque a Marie, gente, ela andava com um tubinho de rádio, tá? No bolso do jaleco dela. Ela andava para cima e para baixo com aquele tubinho de rádio, quer dizer, ela estava se contaminando, né, todo momento, e ela tinha essa noção, sim, mas ela ainda, ela fala que a combinação dela ter andado com o rádio no bolso, né, e também dela ter trabalhado tanto tempo no fronte de batalha com as petit courriers, né, ela achava que aquilo tinha feito muito mal a ela. Existe uma dúvida de que doença que ela morreu, né, algumas pessoas, assim, a maioria fala em leucemia, tá, que ela faleceu de leucemia derivada da radioatividade, mas tem gente que fala que ela morreu de anemia aplástica, tá? Anemia aplástica, que também tem a ver com, de qualquer maneira, ao fato dela ter sido submetida à radiação muito tempo. Então, teve um preço alto. A filha dela, a Irene, também morreu de radiação, né? A Irene também ganhou o prêmio Nobel, gente, a filha dela, seguindo a área da mãe de radioatividade, e também faleceu essa de leucemia. Então, assim, é um preço alto, né? É um preço alto. Gabi e Silvia, eu sempre converso isso com a Silvia, né? Como é que tem pessoas no mundo que deixam esse legado, né? Então, assim, a gente está vivendo cada dia, você fala assim, qual é a minha obra, né? Qual é o meu legado? O que eu estou deixando para o mundo, né? Sei lá, a vida deve ser mais do que comer, beber, dormir, né? E quando você olha uma figura tão expoente como ela, você vê, o pai já era um físico, aí ela, físico, né? O pai dela? Físico e matemático, sim. E físico e matemático. Ela, né? Assim, a filha, a neta. A neta também. Também, Helene, física, mas não ganhou Nobel. Mas é uma grande física. Ah, poxa, que pena. Não ganhou Nobel. A gente está falando que é isso? Gente, Curie Ei, Malu, a que ponto chegamos? A Marie Curie é tão ícone assim que a gente fala de prêmio Nobel como se fosse algo muito simples, né? De simples. ter ganho. A neta não ganhou. Como assim, né? Gabi, você sabe que eu acho que eu li uma matéria no El País que alguém encontrou a filha dela, a que não ganhou o prêmio Nobel. Eu acho que é a Eve, né? Eve que escreve, não sei como fala. Eve, aí o repórter chegou para ela e falou assim, eu quero falar com você. Você é filha? Ela falou, acho que você está enganada. Eu sou filha, mas eu sou a única que não sou prêmio Nobel. Então, olha, acho que você não quer falar, né? Mas aí eu me interessei pela história da filha dela também, porque ela se tornou biógrafa, Silvia. Eu achei interessante porque foi através dessa filha que ela ficou tão conhecida, né? E pôde contar a história dela. Sim, escreveu a biografia da mãe, sim. Ah, tá. E ela ganhou prêmios de literatura, tá? Ela não ganhou Nobel, mas ela ganhou prêmios de literatura. Você vê o que é. Você vê o que é, né? A inspiração de uma família, né? Então, ela conseguiu tocar essas filhas, né? Pela determinação dela. E a Marie Curie, ela é inspiração até hoje. Se nós vamos ver trabalhos dos alunos, ela está sempre em evidência, né? Porque ela continua sendo inspiração até hoje, né, Gabi? Não tenha dúvida. Eu te falo uma coisa. Eu, com a Marie, eu fico pensando assim, sabe? Tendo uma mulher como essa, como eu sou fanzoca dela, né? Eu queria ter um pouquinho da inspiração
dessa guerra, sabe, interna de eu quero ser mais e eu vou conseguir. Ela era uma mulher deslumbrante, gente. Ela era uma mulher que lutava pelos seus ideais. Ela, assim, você falou, né, Malu, de deixar o nosso legado. Eu penso assim, o meu legado, eu sou professora, o meu legado está nos meus alunos e nos meus filhos. Então, o meu legado eu vou deixar ensinando para os meus alunos alguma coisa. E espero que um dia, pelo menos uma parte desses alunos se lembre de mim. Mas eu queria deixar um legado, falar, pô, não queria ser famosa, nada disso, mas não. Eu fiz algo para a humanidade, sabe? Eu acho que eu faço o meu papel de ser professora, mas o que será que eu fiz pela humanidade que possa ser importante, sabe? Eu acho que eu queria isso. Nossa, para a humanidade, aí eu não sei também, Malu. Você sabe o que você fez até hoje para a humanidade? É grande não sei. Aí. Não, aí é uma pressão muito grande, Gabi. É só uma corrida. E também eu achei bonito também o papel dela como mãe, porque eu fico imaginando, né? A gente, né, tem que fazer uma porção de coisa o dia inteiro, a gente não dá conta de nada. Ela fazia tudo isso, tem um marido que é um gênio, quer dizer, olha o contexto dessa mulher. E, no entanto, ela é uma mãe, assim, ela abraçada com as filhas, assim, eu vi uma foto nessa matéria, né, que eu li, assim, que papel dela como mãe também, né? Que grande mulher também, né? E assim, gente, ela quebrava pedra. Para descobrir os elementos, ela quebrou 4 toneladas de pedra, de minério, na mão. Então, assim, ela era ao mesmo tempo, ela não era muito dócil, dizem que ela era bem... na minha terra falam porreta, né? Ela era bem brava, assim. Ela era uma mulher brava, mas ela era ao mesmo tempo, ela ia lá, quebrava pedra e ao mesmo tempo tinha um carinho infinito para dar para as filhas, né? E para as alunas, tá? Ela foi muito homenageada pelas alunas dela de Sorbonne, porque ela também foi a primeira mulher a ser professora em Sorbonne, né? E quando o marido dela faleceu, ela acabou pegando o cargo. Quando o Pierre faleceu, ela pegou o cargo. E ela levava as alunas. Ela levava as alunas para o laboratório. Isso era proibido. Mulher não podia ir para o laboratório. Então, ela tem relatos de alunas delas, ex-alunas dela, que falavam o bom de ser aluna da Marie é que ela levava a gente para o laboratório. E a gente não podia ir para o laboratório, mas ela levava. Ela quebrava regras, né? Lutando pelos ideais. Não fala isso que a Malu... Avisa, Malu. Avisa, Malu. Gabi, em relação à ciência, até hoje ela é uma referência para as mulheres na ciência? Não tenha dúvida. Não só na ciência, viu, Silvia? É incrível, assim, são raras as pessoas em que você fala... Eu estava comentando, né, gente, falei com algumas pessoas, vou fazer um programa, tal, 2 nativas com as meninas, tal, com as repórteres, a Silvia, a Malu, tal. Sobre quem? Eu falei, Marie Curie. Foram raras as pessoas que disseram quem. Ainda tem quem fale quem. Tá vendo. Mas é gente que não é da ciência. Quem é da ciência conhece. Tá? Mas pessoas que não são da ciência, mesmo assim conhecem, já ouviram falar, sabem que ela ganhou o prêmio Nobel. Então, ela não deixou só legado para a ciência, ela deixou um legado para as mulheres. Ela deixou um legado muito maior, assim, da gente lutar pelo que a gente quer, da gente persistir, da gente passar fome, mas ir atrás, que era o que ela fazia. Ela passava fome, mas ela estudava. Então, assim, ela deixou não só um legado para a ciência, eu acho que ela deixou um legado para a humanidade. É muito difícil quem não saiba quem é Marie Curie. Depois desse filme, então, agora poucas pessoas vão não conhecer Marie Curie. O que é bom. Vale a pena para quem está acompanhando a gente aqui, está disponível a história de Marie Curie. É uma história forte, né? Não é aquela, não pensa que é aquela sessão da tarde que você vai ficar ali comendo pipoca. É uma história forte que conta toda essa determinação dessa mulher. É bem interessante, Malu. Eu vou ver. Meninas, olha, a conversa foi ótima. Gabi, você é sempre uma querida e o seu entusiasmo para falar da Marie Curie. Quando eu recebi essa pauta, eu falei, olha a Gabi aqui de novo. E eu queria deixar aqui um testemunho. Eu tenho uma pessoa muito próxima que teve uma aula com você e foi a partir de uma aula sua que ela escolheu a profissão. Então, o teu legado é por aí. Olha o teu legado! Gabi. Tá vendo só? Obrigada, Malu. Obrigada. Modificando a vida das pessoas. Muito obrigada, legal. Viu? Eu que agradeço, gente. Estar aqui com vocês foi
incrível, é sempre muito bom. E quando quiserem outros tópicos, além da Marie, se bem que a Marie eu adoro, né? Mas se quiserem outros, eu estou aí para falar com vocês, que é sempre um prazer enorme. Tá bom, obrigada. Super obrigada. E o nosso Duas na Tri vai ficando por aqui. Tchau, gente. Tchau, gente.